E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre a queda da Meta, sim, a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que perdeu em um único pregão o equivalente ao valor de mercado da Vale, da Petrobras e do Itaú, todos juntos. Todas essas empresas brasileiras juntas foi o que a Meta perdeu de valor de mercado em um único pregão. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, vamos falar sobre indicadores macros, sobre a saúde da macroeconomia e, claro, vamos falar sobre o nosso Bitcoin, que deu uma explosão aí. Será que a gente teve uma reversão de tendência? O que vai acontecer? Vamos falar tudo nesse vídeo, sem mais delongas. Bora compartilhar a tela, já deixa aquele seu like aqui embaixo, porque isso fortalece o nosso trabalho. Compartilhe pra galera e vamos que vamos, beleza? Começando então com a macroeconomia, crescimento em queda. Então nós estamos vendo dados da economia americana em queda. Isso é basicamente a macroeconomia. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Se eles vão mal, os outros países tendem a ir mal também. Então a gente analisa bastante Estados Unidos por isso, né? E o que nós estamos vendo? Aqui nós temos essa análise setorial. Então uma pesquisa setorial da Market que está mostrando uma desaceleração em praticamente todos os setores. Em todos os setores, nós estamos vendo, seus capitalistas, nós estamos vendo, isso é uma análise fundamental, fica de olho, nós estamos vendo uma desaceleração no crescimento dos setores. Então, em comparação com dezembro de 2021 e janeiro de 2022, nós conseguimos aqui claramente, então, em cinza ver 2021, verde de 2022, e a gente vê aqui que o setor de saúde está desacelerando, o setor financeiro está desacelerando, materiais básicos desacelerando, indústria, tecnologia, consumo, tudo está desacelerando, serviços aqui está tudo desacelerando. E aí a grande questão é que, vamos lá, vamos contextualizar, principalmente quem é novo no canal. Nós temos um problema macro que vem se agravando de 2018, de 2019 para cá. Eu aqui no canal venho falando sobre isso acho que de julho, setembro de 2019 para cá. De lá para cá a gente, claro, estava preparado para um crash, conseguimos aproveitar e ganhar muito dinheiro com a queda do mercado em 2020 e com o rebote. Então a gente já aproveitou um ciclo de quando nós falamos sobre isso, né, de quando nós iniciamos esse assunto aqui no canal para cá, nós já conseguimos aproveitar um ciclo e ganhar muito dinheiro com isso, mas eu acredito que não foi o fim de um ciclo, aquela queda de 2020. Acredito que aquilo foi um problema causado pela pandemia, quebra de supply chain, um susto por causa dos fechamentos, é algo novo, algo nunca visto, mas os problemas que vinham de 2008 para cá, eles não se resolveram, os excessos não foram expurgados, pelo contrário. Depois da queda, veio muito estímulo, juro zero de maneira artificial, que gerou inflação, e agora o Fed e os bancos centrais têm essa corda no pescoço, porque eles têm a inflação, e eles precisam combater essa inflação com um apertamento monetário, mas a economia não está reagindo o suficiente para você fazer esse apertamento monetário. Por quê? Porque você teve um aumento da base monetária e por isso está gerando inflação. Então, por conta disso, se o Banco Central ele aumenta juro e suga e drena essa liquidez que ele injetou, ele vai causar uma recessão, ele vai causar um crash nos mercados, o que na minha visão seria a melhor alternativa, porque é como se você pegasse a VAP e fosse limpar toda a merda da calçada. É basicamente isso, é mais rápido, é menos doloroso. Quanto mais o Banco Central não toma a medida certa, mais a bola de neve vai aumentando e mais o problema vai se agravando. Então, por que nós não observamos aí um estouro geral dessa bolha que está sendo criada? Justamente porque os bancos centrais injetaram dinheiro no mercado financeiro e deram dinheiro para as pessoas e também colocaram juros artificialmente baixos. Isso estimulou essa economia de maneira artificial. Quando esse estímulo acaba para conter a inflação, é que mora o problema, e a gente pode ver, se nenhuma medida for tomada, como nós estamos vendo, o Fed enrolando, o Banco Central Europeu enrolando, o Brasil já tomou a vanguarda e já começou a reagir com relação a isso, porque nós somos mais frágeis, nós somos um país de terceiro mundo, então a gente pode ver, claro, um grande choque no mundo caso ocorra esse movimento aí para conter a inflação. Se eles não forem fazer nada, a gente pode ver uma inflação. E é isso que nós vamos falar agora, né? Então, depois dessa contextualização toda para você entender a treta, então basicamente a sujeira foi jogada para baixo do tapete e depois de 2020 para cá só não limpou o mercado ainda porque os bancos centrais vêm sustentando essa festa, né? Então eles estão criando um problema ainda maior.
Então o ideal é que viesse uma correção para expurgar os excessos, quem tem que quebrar, quebra, quem tem que criar um negócio, abre, mas o livre mercado não está sendo respeitado, né? Então, o que nós estamos vendo? Essa queda aí setorial vai implicar, claro, né, se os setores estão desacelerando, vai implicar um crescimento econômico zero na economia americana. Então, será que o Fed não vai utilizar dessa desculpa de uma economia que ainda não está pujante para fazer mais estímulos? Será que ele não pode utilizar essa desculpa na próxima reunião de março? Então a grande expectativa é que ele comece agora a enxugar a liquidez e comece a subir os juros. Só que é uma alta de juro que o juro americano devia estar lá em 7%, né, para brigar com a inflação. A inflação lá está muito alta, está em torno de 7%. O juro deveria estar maior. O juro está zero. Então eles estão muito distantes do juro ideal, né? Então o juro, a rentabilidade real é negativa lá. Então, mesmo que eles subam um pouquinho ali, 0,25, 0,50 que o mercado está esperando, ainda está muito longe do que deveria. Será que lá nos Estados Unidos a gente vai ver a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil? Só o tempo dirá. Mas o que nós estamos vendo? Nós podemos ver uma estagflação. Então, essa estagflação, ela seria uma estagnação econômica com inflação, o que é o pior dos mundos. E por isso que aqui no canal a gente fala, os fundamentos precisam ser respeitados. Você não consegue segurar uma bolha para sempre. Quanto mais você demorar para reagir, pior vai ser o preço, maior vai ser o preço. E a gente tem que ficar de olho nisso, tá? A Europa também tá de olho nessa questão aí dos juros. Lá a inflação tá pegando também, tá? Na Europa a inflação tá pegando também. E eles já estão começando aqui a falar que a alta de juros não está descartada. Então perceba que o movimento da alta de juros começa nos países mais frágeis, como o Brasil, e depois vai indo para os países mais sólidos, mais confiáveis, digamos assim, ali da Europa e depois Estados Unidos. Mas esse movimento de conter essa inflação é inevitável. Então vamos ficar de olho nisso, beleza, seus capitalistas? Vamos lá. Falando de Facebook agora, Facebook que perdeu um valor de mercado equivalente a Petrobras, Vale e Itaú juntas em um único pregão aí, foram aproximadamente 225 bilhões de dólares, certo? De desvalorização, uma queda de 26,39% na última quinta-feira. E por que isso aconteceu? Entre vários fatores, como por exemplo, o que eu acredito que é essa visão macro de aversão ao risco, nós temos também a saída, né, dos balanços ali do Facebook, que mostrou que o Facebook perdeu 500 mil usuários, então 500 mil contas ativas ao redor do mundo foram desativadas aí da plataforma, o que fez com que pela primeira vez o Facebook tivesse lá desde 2004, então desde 2004 que o Facebook foi criado para cá, então foi a primeira vez que o Facebook teve uma queda do número de usuários ativos. O Facebook tem quase 2 bilhões de usuários ativos, então ele teve essa queda, né? Então hoje o Facebook tem 1 bilhão 929 milhões de usuários, e ele tinha, né, no trimestre anterior 1 bilhão 930 bilhões de usuários. Então essa queda aí assustou o mercado. Por quê? Porque o Facebook é uma ação growth. Então as pessoas esperam um crescimento infinito para justificar a valorização dele. Porque o Facebook está muito valorizado. Por que as pessoas valorizam ele? Porque elas esperam um crescimento futuro. Só que quando pela primeira vez ele começa a perder usuário e começa a ficar meio flat a curva de crescimento, os investidores começam a pensar, cara, será que isso aqui vai crescer para sempre? Será que não tá muito caro isso aqui? Será que é tudo isso? E o TikTok agora? Será que não vai roubar uma fatia de mercado? Por exemplo, dentro da Meta você tem o Facebook, você tem o WhatsApp, você tem o Instagram. Então agora, para competir com o Instagram, você tem o TikTok, você tem o QI, você tem um monte de coisa. Será que vale tudo isso que a gente está imaginando? Então é essa treta também. Outra coisa, eu trabalho com marketing, então eu rodo anúncios para vender produtos tanto digitais quanto físicos, né? É assim que eu faço o dinheiro. E eu utilizo a plataforma da Meta para rodar esses anúncios, para achar os meus clientes, para que eles comprem os produtos que eu vendo. E a grande questão é que para isso a gente utiliza o pixel de rastreamento, por exemplo, lá na nossa landing page, para fazer as vendas e para fazer o remarketing. Então a gente vai fazer uma campanha de conversão, por exemplo, onde a gente paga por venda, onde o anúncio vai rodar e eu só vou pagar por aquele anúncio quando o cliente comprar. Isso eu ensino no meu treinamento Método Arca, link aqui na descrição. E a Apple, essa maldita aqui,
ela lançou uma atualização no iOS 14, onde permite que o usuário tenha a sua privacidade protegida. As pessoas adoram isso, eu acho uma merda, porque é mais difícil de vender, né? Porque não coleta os dados do cookie. Então, a grande sacada é que com essa atualização do iOS 14, o Facebook perdeu receita, porque as pessoas estão deixando de anunciar lá, ou as conversões estão mais difíceis. Então eu, por exemplo, comecei a anunciar em outras plataformas, porque com esse bloqueio da Apple no rastreamento, para quando o usuário opta, né, por proteger lá os dados dele, você não consegue mais rastrear e fazer um remarketing eficiente. Então acaba que aquela segmentação fina que o Facebook tinha, ele meio que perdeu um pouco isso. Ainda é excelente, mas ele perdeu um pouco isso. Isso afetou todo mundo, inclusive eu que rodava os anúncios, e afetou também o Facebook, que perde, né, com essas pessoas que rodavam os anúncios lá. Então também teve mais essa aí que afetou essa expectativa aí dos investidores. Aqui também, pessoal, nós temos uma questão de preço. Então nesse vídeo exclusivo para membros aqui do canal, exclusivo aqui para membros nível 2 Capitalista Raiz, aonde eu mostro o que eu estou fazendo na minha carteira com meu dinheiro de verdade e também trago conteúdos exclusivos. Então nesse vídeo aqui eu trouxe 3 indicadores do ciclo do preço, e esses indicadores apontam, né, que talvez nós estejamos aí com um preço elevado, né? Então também existe essa aversão ao risco, então foi mais aí um fator para fazer o mercado se assustar. Algo que a gente comentava desde quando eu morava em Curitiba, né? Nossa, esse vídeo é antigo, eu tava redondo aqui, viu? Ainda bem que eu comecei, né, a fazer a dietinha e tal. Tem muita coisa que a gente faz nos bastidores que a gente não mostra nos vídeos, tipo negócios, dieta e tal, mas que vocês conseguem ver aí, né? Então, quando a gente falou nesse vídeo aqui que eu ainda morava em Curitiba, no dia 6 de março de 2021, a gente já estava alertando aqui sobre grandes investidores, como por exemplo o Warren Buffett, fazendo caixa. Por quê? Porque é justamente por conta desse fator que eu conto aqui no vídeo exclusivo para os membros que apoiam o meu trabalho, que são membros do canal, que patrocinam, né, esse canal e patrocinam os conteúdos gratuitos. Então é justamente pelo fator que a gente aponta lá. Então o Warren Buffett já está de olho nisso aqui e ele começa a fazer caixa para aproveitar a queda. Então eu fico indignado quando as pessoas chamam de profeta do apocalipse, um monte de comentário idiota, sendo que a gente conseguiu ganhar dinheiro com a queda e com o rebote do mercado. Então eu consegui aproveitar muito a alta do mercado depois de 2020. Inclusive a minha carteira, como eu já mostrei para vocês, estava com mais de 70% de lucro de 2019 até 2021. Então mesmo com um colapso entre 2029 e 2021, a gente conseguiu lucrar 70%, né? Isso só aproveitando o ciclo, entendendo de base econômica, que é o que eu mostro na prática na área de membros e ensino os fundamentos e tudo mais no Clube dos Capitalistas. E agora, eu vendo esse risco, esses ativos com valor elevado, eu começo continuo exposto ao risco, né? Porque a carteira antifrágil, isso a galera não entende. A carteira antifrágil não é nem 100% dentro, nem 100% fora. É você fazer o gerenciamento de risco. Então, a galera acha que eu tô 100% fora. E não é verdade. Não entende do que a gente faz aqui, por isso que comenta merda. Então, você estar antifrágil não é você estar 100% fora. É você fazer o gerenciamento da sua exposição com base no seu perfil de investidor, no seu perfil de risco e com base na leitura que você faz macro e também fundamental de cada ativo. É isso, né? Mas muitas pessoas não entendem e começam a comentar merda aqui embaixo. Mas eu nunca estive 100% fora do risco. Mas eu gerencio o risco de acordo com o que eu analiso, né? Mas isso muitas pessoas, infelizmente, não conseguem entender, mesmo com 400 vídeos gratuitos aí. Por isso que eu vou cada vez focar nos membros e também pra galera que entra lá no clube. E aí, nós também aqui no canal falávamos, já em maio de 2021, sobre Mark Zuckerberg e Elon Musk vendendo as suas ações. Então, aqui nesse vídeo, criptos desabam, risco aumenta com cenário macro deteriorado. A gente já falava nesse vídeo também de 2021, sobre esses caras vendendo as próprias ações. Então por que que o Mark Zuckerberg vai começar a realizar lucro? Será que é por causa disso aqui? Será que é por causa disso aqui? Ah, tá, né? Por que que o Warren Buffett está fazendo caixa? Ah, tá, né? E aí tá o gráfico da Meta perdendo o valor de mercado, perdendo o equivalente aí em um único pregão, o valor de mercado do Itaú, da Petrobras e da Vale juntas, né? Então tá aí, pra quem não acredita, né, no que a gente fala, tá aí, né? Não preciso falar mais nada. Mas enfim,
As maiores quedas das empresas nos Estados Unidos, tá aqui também. Para o vídeo não ficar muito longo, não vou entrar muito nisso, mas agora a Meta lidera com essa última queda, uma perda de 237 bilhões num único dia. A Apple também já perdeu em 2020 179 bilhões em um único dia. Mas claro, elas se recuperam depois, então tá tudo certo. Pode ser até uma grande oportunidade de entrada, né? Aqui, pessoal, nós temos o Russell 2000, as ações growth, as ações de crescimento. Então você percebe que desde novembro para cá, então desde novembro de 2021 para cá, você percebe que as empresas growth, as empresas onde a expectativa é de crescimento, né, geralmente são startups, empresas de tecnologia, essas empresas desde novembro do ano passado para cá, elas vêm perdendo valor, então isso aqui é um sinal da aversão ao risco, tá? Isso aqui é um sinal de aversão ao risco que a gente tá de olho aí, porque desde novembro de 2021 para cá, os investidores começaram a realizar os lucros de maneira mais agressiva e não estão com uma perspectiva tão positiva nessas empresas growth e estão migrando para as empresas de value, né, as empresas de valor. E aqui nós temos o nosso ciclo econômico, a psicologia do ciclo de mercado, onde eu acredito que nós estamos aqui nessa fase de complacência, né, onde você tem uma queda depois da euforia, onde muita gente ganha dinheiro, e nós temos uma queda, e as pessoas acham que você vai ter um rebote, que você vai ter uma segunda onda, e tem uma continuidade da queda. Como eu não sei o que vai acontecer, eu permaneço antifrágil, permaneço exposto no que faz sentido ao meu perfil de risco, continuo exposto ao risco, mas também continuo exposto de maneira defensiva para me proteger de possíveis correções e aproveitar essas oportunidades. Afinal, para quem se prepara, para quem se antecipa, as crises são oportunidades. As crises são oportunidades para quem se prepara. E aí a gente observa o quê? Vamos voltar no nosso vídeo que a gente comentava já desde 2021. Warren Buffett não é o Gabriel, é o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, não consegue ver oportunidades. E o que ele está fazendo, seus capitalistas? Olha aqui o que ele está fazendo. Tá aumentando o caixa. Mas, como a gente falou aqui, os fundamentos estão aí para quem tem olhos e ouvidos. Tem pessoas que vão encher o saco, tá tudo certo. Pode encher o saco à vontade nos comentários, né? O que eu falo aqui, eu faço no meu patrimônio, eu faço com o meu dinheiro de verdade, né? Skin in the game. Falando sobre o Bitcoin, que para finalizar, Bitcoin que está em tendência de baixa ainda, mas está lutando agora por essa região aqui, por uma reversão. E se o Bitcoin conseguir aí mostrar força, né, com certeza eu vou voltar aí com as minhas posições de position para as criptos, não só o Bitcoin, mas também para as altcoins, né? Mas ainda nós estamos nessa linha de tendência de baixa, nós estamos nessa tendência de baixa no curto prazo, então a gente precisa aí, eu vou esperar o fechamento, tá? E vou esperar a abertura dos mercados lá fora para ver se a gente vai conseguir confirmar isso aqui. Foi uma alta expressiva aqui, que conseguiu superar. Então nós tínhamos... Nossa, ferrei aqui. Nós tínhamos aqui aquela bandeira de baixa, tá? Que foi desconfigurada agora, então até chegou a romper para baixo aqui da bandeira, mas o preço voltou aqui a subir com força. Temos dois cenários aqui. Nós temos o cenário onde essa alta é para squeezar, é para liquidar quem estava shortado. Então tinha muitas pessoas que estavam começando a apostar na queda do Bitcoin, e talvez isso possa ser um movimento para liquidar quem estava em short, quem estava vendido, quem estava apostando contra o Bitcoin, ou pode ser realmente uma reversão, aonde o preço vai continuar agora a sua subida. Quem sabe o preço do Bitcoin possa testar aqui, ó. Então, com esse movimento descaracterizado, deixa eu achar aqui a sequência. Então, agora o preço do Bitcoin pode começar aqui a sua alta para testar o topo histórico, né? Então, isso seria bastante interessante. É um cenário, caso a gente consiga pelo menos segurar aqui em cima da média de 56, nós ainda estamos abaixo da média de 56, então eu vou esperar essa confirmação acima da média, porque faz parte do meu setup para voltar com as posições de position. Caso o preço bata a cabeça aqui nessa média e comece a continuar aqui a sua tendência de baixa, então ele vai testando aqui, vai fazendo sua tendência de baixa aqui, ele pode, né, vir aqui testar essa região dos 33,
ou mesmo essa linha de tendência de alta de longo prazo aqui nos 30 mil dólares, tá? Então, nos 30 mil dólares, nos 32 mil dólares. Então, vamos ficar de olho aqui, pessoal. No Bitcoin, nós estamos em tendência de baixa ainda, então esses respiros, né, eles são normais numa tendência de baixa. Caso a gente consiga ver uma reversão, eu esperaria aqui, para confirmar essa reversão, que ele fizesse um topo acima desse topo aqui e conseguisse segurar a média de 56 no gráfico diário como suporte, né? Não usar ela como resistência, mas usar ela como suporte. É isso que eu gostaria de ver no meu setup para voltar a me expor com mais pressão em ativos aí de criptomoedas, pensando em position trade, beleza? A gente pode então configurar essa grande acumulação aqui e voltar aqui a testar o topo anterior, o que poderia aí nos dar uma grande, se a gente pegar da média de 56 aqui até o topo, a gente poderia ver uma pernada aqui de 60% aí de valorização, tá? Mas eu acredito que a gente precisa ver o fechamento semanal, ver como o mercado vai se comportar com a abertura dos mercados americanos. Vai ser um ano difícil esse 2022, tá? Eu não tô muito otimista não, mas se eu ver aqui uma oportunidade de fazer um swing trade, de um position trade, aí eu entro com mais força e mostro lá para os membros o que eu tô fazendo, beleza? A gente, para configurar esse ciclo igual aos anteriores, precisaríamos ainda buscar o topo desse canal aqui. Não sei se a gente vai conseguir buscar lá os 100 mil dólares, 200 mil dólares, porque a gente perdeu muita força aqui. Nós temos uma macroeconomia, um contexto deteriorado, mas tudo é possível no Bitcoin. Então a gente vai continuar monitorando e vendo oportunidades, porque a gente não tem bola de cristal, mas o que o gráfico vai nos mostrando, eu vou contando para vocês. Então o gráfico mostrava o quê? Uma bandeira de baixa, e a gente comentou isso. Essa bandeira chegou a romper para baixo aqui, buscou os 36 mil dólares, mas teve aqui essa pirocada do Hulk aqui, que levou o preço do Bitcoin a superar, inclusive, a linha de tendência de baixa. Isso é bastante positivo para que eu fique, então, otimista. Se ele vier acima dessa média de 56 e conseguir fazer um pullback aqui, isso seria bastante interessante. Aqui, nos próximos dias, a gente pode ver essa acumulação, que pode, inclusive, caracterizar uma bandeira de alta, né? Então, aqui nós teremos o mastro, aqui nós teremos a acumulação, para ele fazer uma pernada equivalente a essa aqui, que poderia levar o preço do Bitcoin à região dos 47 mil dólares. O que me preocupa é que nós estamos nessa tendência de baixa, então a gente tem que ficar monitorando justamente essa questão aqui, se isso não foi um movimento para liquidar quem estava vendido. Isso, pessoal, eu preciso de ver o que o gráfico vai nos mostrar. Eu acredito que nos próximos dias nós teremos uma configuração melhor, nós teremos uma definição melhor da tendência aí do Bitcoin, que pode levar as altcoins para cima aí, abrindo uma oportunidade de especulação de curto prazo. As altcoins que têm sofrido bastante nos últimos dias por conta da queda aí do Bitcoin, então a gente vai ficar monitorando essa questão aí. E claro, eu vou contando o que o gráfico me conta, o que o gráfico me mostra. Beleza, meus queridos? Então por hoje é isso. Acho que o vídeo ficou grande aí, mas um resumão bem completo para vocês. Uma excelente semana, um forte abraço aos capitalistas malvadões, nos vemos na próxima, deixa seu like, tchau, tchau!